Pedro Silva, sou coordenador editorial na ASA e, em nome da ASA e do Grupo Leia, gostava de agradecer o seu interesse em conhecer um pouco mais sobre o projeto FQ8, de que vamos ter a oportunidade de falar agora um pouco. Para começar, gostava de dar uma perspectiva geral do que é que integra o projeto. Nós temos, para o aluno, o manual, e o manual é este ano dividido em 2 volumes, portanto esta é uma novidade. Temos o caderno de atividades e temos também uma aplicação que corre no smartphone do aluno e que se designa Smart. Para o professor, estão disponíveis versões específicas do manual e do caderno de atividades. Já conhece isto, com certeza. Portanto, estão com informações adicionais que não estão disponíveis para o aluno, como propostas de resolução, aprendizagens essenciais, algumas notas de cariz pedagógico. E estão disponíveis alguns materiais especificamente para o professor, como o dossiê do professor e as brochuras A Minha Casa é um Laboratório, Recuperação de Aprendizagens, que está direcionada para a recuperação de aprendizagens do 7º ano, e Avaliar e Aprender numa Cultura de Inovação Pedagógica, da autoria do professor Domingos Fernandes. Para além destes materiais, está também disponível, como já conhece, aula digital, a componente multimédia que permite um trabalho em articulação com o manual e o caderno de atividades. Vamos então agora olhar um pouco mais para a estrutura do manual e para a forma como ele está pensado. Achamos que um aspecto particularmente importante é que o aluno tenha a seu dispor uma estrutura fácil, na qual ele se integra rapidamente e que depois vai encontrar regularmente repetida ao longo do manual. E esta estrutura, pode-se ver, começa sempre por um ponto de partida, portanto, cada um dos subdomínios vai arrancar com o ponto de partida em que o aluno encontra os conteúdos que vai abordar relacionados com a sua experiência no dia-a-dia, com fenómenos que ele observa no dia-a-dia. E esta relação é feita através de ilustrações digitais, portanto são composições de fotografias, embora à primeira vista possam parecer que são fotografias simples, que chamam a atenção para esses fenómenos e, de certa forma, cativam o aluno. Estamos aqui a ver os 3 subdomínios do primeiro volume, portanto da Química, relativos às reações químicas, como podem ver também no segundo volume, que abrange o som e a luz. Os 4 subdomínios, 2 para cada um destes domínios, arrancam com pontos de partida que têm as mesmas características, ilustrações muito apelativas e que procuramos que chamem a atenção do aluno. Bom, e vamos agora olhar para uma das unidades de conteúdo manual. Neste caso, e em específico, esta unidade pertence ao 2º subdomínio, aos tipos de reações químicas, e versa as soluções ácidas, neutras e básicas. Como podemos ver, há aqui uma relação entre imagem e texto didático que é um bocadinho diferente daquela que habitualmente encontramos no FQ, mas eu vou aproveitar mais à frente para falar um pouco mais sobre essa questão. Vamos continuar a encontrar pequenas informações adicionais, portanto, relativamente ao texto didático. Neste caso, esta informação que vemos na página diz respeito aos indicadores colorimétricos e à razão pela qual tem essa designação, e vamos encontrar também uma estreita articulação com a componente multimédia. Portanto, na barra lateral, disponível para informação para o professor, sempre que entramos numa nova unidade de conteúdo, há uma apresentação PowerPoint, mas, neste caso, há também um outro tipo de recurso que nós achamos que é particularmente interessante. Chamamos vídeos tutoriais a pequeninos vídeos em que um aluno explica aos colegas um determinado conteúdo. Este tipo de recursos, obviamente, garantimos que esta explicação é feita de uma forma cientificamente correta, mas, simultaneamente, com linguagem muito mais próxima dos colegas. Este tipo de recurso, na nossa perspectiva, para além do valor didático, tem também um valor significativo do ponto de vista da motivação dos alunos, e eu gostava de vos mostrar só um excerto de um desses vídeos tutoriais que versam a relação entre alterações climáticas e a emissão de gases de estufa. Olá! Estamos sempre a ouvir nas notícias que já não há estações, que a seca está a aumentar, mas, em outras zonas do mundo, existem muitas cheias e vagas de frio intenso. Dizem-nos que o planeta está a aquecer e que o culpado é o efeito estufa. Mas o efeito estufa é mau para o planeta? Vamos perceber melhor.
No 7º ano, aprendemos que a nossa atmosfera apresenta na sua constituição diferentes gases, responsáveis pelo efeito estufa, e que este fenómeno é benéfico para a vida na Terra. Vamos recordar como ocorre este fenómeno? Relativamente a estes materiais da aula digital que já mostrei e aqueles que ainda irei mostrar, gostava de dizer-vos que já estão disponíveis na versão de demonstração. O professor pode, eventualmente, se tiver interesse, já aceder a esses materiais, avaliá-los e eu diria até, se achar interessante, já os pode utilizar com as suas turmas. Bom, mas avançando na nossa unidade de conteúdos, encontramos um outro aspecto que é, na nossa perspectiva, muito importante e é um dos pilares no desenvolvimento do FQ. Chamamos laboratório a estas pequeninas unidades em que são apresentadas experiências, atividades práticas, sempre estruturadas de acordo com um protocolo, portanto, materiais e reagentes, informações de segurança, procedimentos e depois observações e conclusões. Na nossa perspectiva, estas propostas de trabalho não têm necessariamente que ser desenvolvidas com os alunos a fazerem estes trabalhos. Aliás, seria impossível fazê-lo de forma exaustiva. Podem ser feitas como demonstração ou podemos tirar partido também do facto de existir na aula digital para cada uma destas atividades um vídeo que segue a mesma sequência. Portanto, o vídeo vai mostrar os materiais e as informações de segurança, o procedimento, as observações e as conclusões. Portanto, podemos observar o vídeo em conjunto com a turma e depois promover uma discussão relativamente a esse material. Vamos ter a oportunidade agora de ver só um excerto de um desses vídeos laboratoriais que diz respeito à combustão do óxido de enxofre. Nesta atividade pretende-se realizar uma reação de combustão. Aquecer o óxido de enxofre à chama da lamparina de álcool e, mal começa a arder, introduzir a colher no copo de combustão, tapar e observar. O óxido de enxofre não ardeu antes de ser aquecido, apesar de estar em contacto com o dioxigênio do ar. Para que a reação de combustão ocorra, não basta que o combustível e o comburente estejam em contacto. É necessário também fornecer alguma energia aos reagentes para a combustão se iniciar. A utilização destas atividades de laboratório é, na nossa perspectiva, um dos pilares fundamentais do FQ. Por essa razão temos tantos recursos disponíveis, quer no manual, quer também na componente digital, para explorar este tipo de abordagem. No caso do volume 2, como podem observar, existem também muitas atividades de laboratório. Neste caso estamos a ver uma atividade que se refere à óptica, onde existe inclusivamente uma questão prévia que se espoleta o trabalho que vai ser realizado. Tal como nos restantes casos, também aqui está disponível um vídeo laboratorial. Portanto, estes vídeos da componente multimédia estão disponíveis para todas as atividades de laboratório. Avançando ao longo da nossa unidade de conteúdo, vemos aqui uma página em que é estabelecida uma relação entre as características das soluções ácidas, neutras ou básicas e as soluções que o aluno vê e usa no seu dia-a-dia, e depois vamos então para uma página em que falamos já da escala de pH. Ora bem, esta página é também um exemplo daquilo que há pouco dizia da relação entre o texto didático e as imagens e esquemas, fotografias. Neste caso, algumas destas imagens que parecem fotografias, de facto são desenhos 3D, que permitem um resultado fotorrealista, mas que são muito mais claras na sua interpretação pelo aluno. O que é que aconteceu aqui? Sentimos que o texto do FQ era, de facto, uma mais-valia. É um texto claro, direto, acessível pelo aluno, mas temos muitos professores a dizerem-nos que é necessário investir na componente iconográfica para motivar o aluno. Portanto, demos mais espaço às fotografias, desenhos, esquemas, numa tentativa de não só complementar o texto didático, como já era feito, mas também criar espaços para motivação do aluno. Vão continuar a encontrar também na lateral, por vezes, pequenos esquemas que são verdadeiramente uma síntese do que é essencial daquele conteúdo para o aluno, ou, no caso desta página, o Nota Bem, que chama a atenção para um conteúdo que é particularmente relevante. Noutras situações poderão encontrar pequenas curiosidades sob a forma do Para Saber Mais. Há um tipo de recursos multimédia que nós achamos que são particularmente interessantes do ponto de vista do ensino da fisicoquímica. São os simuladores. Os simuladores permitem-nos, com
grande economia de recursos, apenas com acesso a um computador, fazer um trabalho semelhante àquele que fazemos como cientistas em laboratório, permite-nos manipular variáveis e observar os resultados. No caso do simulador que vão observar a seguir, este simulador é uma adaptação de um simulador do FET e permite observar o comportamento de ondas em diferentes meios: água, som e luz. E chegamos assim ao final da unidade de conteúdo. Cada uma destas unidades de conteúdos termina com uma síntese que é feita através de um conjunto de tópicos. Quando é relevante, são complementados por pequeninos esquemas, ou neste caso até uma tabela. E depois, estas sínteses são também complementadas por uma versão em áudio, na componente digital. Para além destes recursos, estão também disponíveis podcasts, que são pequeninos excertos de áudio em que 2 alunos discutem um determinado conteúdo, pode ser relevante para esta análise. A seguir à síntese, vamos entrar numa parte de avaliação e consolidação das aprendizagens. Temos o Verifica-se Sabes, é um conjunto significativo de exercícios, sempre organizados de acordo com uma progressão lógica. Portanto, temos primeiro um conjunto de exercícios muito simples, praticamente qualquer aluno consegue realizar, e depois, à medida que vai avançando neste conjunto, obviamente o aluno vai ser confrontado com algumas dificuldades. No final, há uma proposta de atividade, neste caso é um Experimenta Agora. O Experimenta Agora são pequeninas atividades práticas que recorrem a materiais do dia-a-dia, podem ser feitas na sala de aula, mesmo num laboratório especialmente desprovido, ou podem ser recomendadas para serem realizadas em casa. Estão disponíveis na componente digital vídeos relativos à realização destas atividades também. É sempre uma forma de propor uma estratégia de complementação. Mas nem sempre vão encontrar atividades do tipo Experimenta Agora. Pontualmente vão encontrar também propostas de pesquisa ou também atividades interdisciplinares, pequeninas propostas de atividades interdisciplinares que se identificam as disciplinas com as quais podem ser articuladas. Na componente digital e também em articulação com esta parte de consolidação de aprendizagens, existe sempre um quiz. É um conjunto de perguntas de escolha múltipla. Associada a cada uma dessas questões está sempre uma pequenina síntese, portanto, uma forma de o aluno complementar a sua aprendizagem. Isto tem também disponíveis um teste interativo. Para cada uma das unidades de conteúdo manual está disponível no caderno de atividades uma ficha de trabalho. Estas fichas de trabalho estão organizadas em frente e verso, são picotadas, portanto, se entenderem recomendar, o aluno pode, depois de a realizar, destacar e integrar no seu portfólio. No caso desta unidade de conteúdo, vão encontrar ainda uma atividade prática laboratorial. Estas atividades práticas laboratoriais estão relacionadas com as atividades que são consideradas obrigatórias à luz das aprendizagens essenciais. Seguem a mesma estrutura que já analisámos para as propostas de laboratório. Portanto, temos sempre um conjunto de questões prévias, material e reagentes, indicações de segurança, procedimento e depois orientações para a observação e formulação de conclusões. Vão verificar também, como é este exemplo, sempre que possível recorremos à microescala e, já agora, também numa perspectiva de estratégia de remediação, se não for possível desenvolver estas atividades, têm disponíveis vídeos laboratoriais na componente multimédia. No final de cada um dos subdomínios do manual, nós vamos encontrar uma secção que inclui uma síntese dos conceitos que foram abordados ao longo desse subdomínio. Portanto, esta síntese permite, de uma forma visual, o aluno relacionar e interrelacionar os diferentes conceitos que foram abordados.
e depois vamos encontrar o É Essencial Saberes. E o É Essencial Saberes é simplesmente uma checklist. Nós transformamos as aprendizagens essenciais numa linguagem mais próxima do aluno e perguntamos-lhe: sabes fazer isto? Se não sabes fazer isto, tens aqui as páginas do manual que tens que voltar a consultar para conseguir chegar aí. E depois há também um conjunto complementar de exercícios. Aqui, na avaliação global, vão encontrar alguns exercícios mais desafiantes. É intencional, queremos que o aluno seja confrontado com algumas dificuldades neste ponto. E esta avaliação global é complementada na componente digital por um teste interativo e também uma proposta de um CAUT. Para cada um dos domínios do manual está disponível no caderno de atividades uma ficha global. Estas fichas globais são compostas exclusivamente por escolhas múltiplas, portanto é intencional fazermos este tipo de trabalho. Há bocadinho dizia-vos que procuramos criar uma relação diferente e uma atração diferente, digamos assim, na utilização da imagem no projeto. Estas páginas permitem perceber como é que isso foi feito. Ou seja, para cada uma destas situações procuramos criar não apenas um complemento na imagem relativamente ao texto, mas também a utilização dessas imagens como um fator de motivação do aluno. Queremos que ele observe situações em que no seu dia-a-dia a física e a química têm impacto e têm o seu lugar. E temos agora a oportunidade de falar um pouco sobre os materiais que são especificamente para o professor. Dentro do dossiê do professor encontra uma secção dedicada à preparação de instrumentos de avaliação. Essa secção inclui fichas diferenciadas, fichas globais, questões de aula também diferenciadas e um conjunto de testes. Estes testes foram concebidos, alguns para utilização numa organização trimestral e outros para utilização numa organização semestral. Entre outros materiais, por exemplo, os bancos de questões, que é um material que nós sabemos que é sempre útil para o professor. Podemos ir aqui recolher questões de escolha múltipla para integrar diferentes materiais, mas de todos estes materiais gostava de destacar um conjunto de propostas de interdisciplinaridade. Chamamos estas propostas de DACs, cuja organização, são 7 propostas, cuja organização é sempre esta. Portanto, primeiro, lançamos um desafio, portanto, explicamos qual é a intenção do projeto que vamos realizar, identificamos as disciplinas que vão integrar este projeto. Relativamente às propostas do manual, devo dizer que estas propostas são mais abrangentes, quer em termos de objetivos, quer em termos do tempo que é necessário para as desenvolver. Depois temos uma indicação dos passos que podemos seguir para atingir aqueles resultados. Há também uma identificação das aprendizagens essenciais de cada uma das disciplinas que integram esta proposta, que são relevantes para o trabalho que vamos desenvolver, e é também proposta uma grelha que nos pode permitir fazer a avaliação dos resultados obtidos. Para além do dossiê do professor, como disse no início desta apresentação, estão disponíveis também 3 pequenas brochuras. Uma dessas brochuras intitula-se A Minha Casa é um Laboratório e apresenta um conjunto de 16 propostas de trabalho prático, baseado em materiais do dia-a-dia. Por um lado, são materiais que estão disponíveis praticamente em todas as casas. Por outro lado, foram concebidos os trabalhos, os protocolos que aqui são sugeridos, de forma a não terem qualquer grau de perigo. Portanto, podemos, mais uma vez, realizá-los em sala de aula ou podemos recomendar que o aluno os faça em casa. Para além do procedimento e do material que é necessário, há também uma página que é especificamente destinada ao professor, na qual apresentamos os resultados esperados e também a relação entre o trabalho proposto e as aprendizagens essenciais. Sabemos que, até em função das circunstâncias dos últimos anos, é importante e tem acontecido com frequência recuperar aprendizagens dos anos anteriores. E, portanto, preparamos também uma brochura
dedicada à recuperação de aprendizagens do 7º ano de Físico-Química. Nesta brochura vão encontrar resumos de todos os conteúdos lecionados ao longo do 7º ano e também, para cada um desses conteúdos, vão encontrar uma ficha de recuperação que esperamos que seja útil. Na brochura Avaliar e Aprender numa Cultura de Inovação Pedagógica, de que é autor o professor Domingos Fernandes, vão encontrar algumas informações relativas à avaliação por critérios. Já tivemos a oportunidade de abordar diversas tipologias de materiais disponíveis na vertente multimédia. Há, no entanto, um material que nós achamos que é particularmente interessante e que designamos Manual Interativo. No Manual Interativo vão encontrar uma réplica das páginas que estão disponíveis no manual, na qual inserimos os recursos multimédia disponíveis e também permite aceder aos materiais do caderno de atividades e do dossiê do professor que estão relacionados com aqueles conteúdos. Para além destas possibilidades, o Manual Interativo permite também, de forma integrada, fazer todas as atividades, todas as propostas de trabalho fechadas, portanto, escolhas múltiplas, questões de completamento, permitem ser feitas dentro do Manual Interativo e ter imediatamente a respectiva correção. Para além da possibilidade de darmos início, vermos quais são os recursos disponíveis e darmos início a esses recursos integradamente, o Manual Interativo tem também uma outra funcionalidade que nos parece muito interessante para as propostas de avaliação, sobretudo aquelas propostas de avaliação fechadas, escolhas múltiplas, completamento, estabelecimento de relações entre diferentes listas. Temos a possibilidade de resolver essas questões dentro do Manual Interativo e de ter imediatamente a respectiva solução. Resta-me agradecer-lhe o interesse em conhecer um pouco mais sobre o projeto FQ8 e os materiais que desenvolvemos ao longo deste ano e desejar um bom trabalho neste terceiro período. Muito obrigado. Tudo o que precisa para criar aulas envolventes e motivadoras está num só lugar, na Aula Digital. Com um novo manual interativo do FQ8, pode aceder facilmente a todos os recursos e ver o conteúdo ganhar vida. Com este manual pode responder às atividades propostas, escrevendo diretamente nas páginas e fazendo a correção automática. Num só clique, pode mostrar as soluções, a linha ou da totalidade das atividades da página. Depois, pode limpar as soluções e desafiar os seus alunos a responder de novo. Os recursos digitais podem agora ser explorados dentro das páginas, interligados com o texto e as atividades do manual. Para explorar os conteúdos de cada aula, tem à sua disposição animações e vídeos que explicam todos os conteúdos das aprendizagens essenciais, 5 degrees can land you in the hospital. So guess what? Our Earth has a fever. vídeos tutoriais que, na voz dos alunos, esclarecem as dúvidas mais frequentes entre eles, Em outras zonas do mundo, existem muitas cheias e vagas de frio intenso. Dizem-nos que o planeta está a aquecer e que o culpado é o efeito estufa. imagens 3D e simuladores que permitem que os alunos manipulem, observem e mais facilmente compreendam fenómenos ou relações importantes, e atividades interativas com dicas de apoio à sua resolução e correção automática para verificar o que se aprendeu. Todas as atividades práticas ou laboratoriais são acompanhadas por vídeos que introduzem e mostram passo a passo como realizar todo o procedimento, acrescentando informação relevante. A rubrica Experimenta Agora, que permite esclarecer relações interdisciplinares e realizar atividades práticas com materiais do dia-a-dia, são também apoiadas por vídeos protagonizados por alunos do 8º ano. Depois de fazer a atividade, verifica se consegues responder a estas questões. Conseguiste ouvir o tic-tac do relógio colocando o ouvido no fim do segundo tubo nas duas situações? Para rever e consolidar as aprendizagens, encontra apresentações e sínteses com áudio de toda a matéria, Armazenado por combustível, como por exemplo gás natural, carvão ou álcool etílico e um comburente, normalmente o de oxigênio.
Podcasts Conversas com Ciência, conversas entre dois alunos que resumem o essencial de cada tópico da matéria. Ok, agora é a minha vez. Mas vou complicar um bocado. Um átomo com 3 prótons e 2 neutrões, quantos elétrons tem? Jogos. Kahoots e quizzes com explicações imediatas para esclarecer dúvidas e identificar pontos de melhoria. Para avaliar as aprendizagens, tem à sua disposição testes interativos com correção automática, cujos resultados pode consultar e comentar. Fichas do caderno de atividades, fichas diferenciadas, questões de aula e testes, entre outros documentos de apoio à avaliação, disponíveis na banda lateral exclusiva do professor e que poderá descarregar para o seu computador em formato editável na área Dossiê da Aula Digital. Exclusivamente para os professores utilizadores, todos os recursos estão também disponíveis offline através de download ou da app Aula Digital e podem ser partilhados com os alunos nas diversas plataformas de comunicação. Explore estas e ainda outras novidades em www.fq8.asa.pt. Aula Digital. Aprender é incrível. Lei Educação. Um ponto de encontro.